Bom dia, vamos apresentar então o capítulo Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, nessa segunda edição das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo uterino. Eu sou a líder desse grupo e o nosso grupo revisor foi composto pelos colegas Manuel Afonso, Suzana Aidê, Rita Zanini, Yara Furtado, Renato Bravo e Milton Carvalho. A lesão intraepitelial escamosa de alto grau tem uma prevalência baixa de 0,26% das citologias realizadas e representa menos de 10% de todas as citologias alteradas. A confirmação histológica de lesão de alto grau, ela acontece em 70 a 75% dos casos e em 1 a 2% dos casos nós podemos ter a presença do carcinoma invasor. Isso é uma evidência moderada de acordo com a literatura consultada. Então, por que tratar uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau? Primeiro, para impedir a progressão para o câncer. A evidência é alta. E como é que tratamos esse tipo de lesão? Através de métodos excisionais. Esses métodos excisionais, eles nos permitem diagnosticar os casos de invasão, porque nem toda alteração citológica sugestiva de lesão de alto grau, colposcopia sugestiva de lesão de alto grau, e simplesmente uma biópsia mostrando que é uma lesão de alto grau, não necessariamente será, porque já pode ter, nós já vimos que em 1 a 2% dos casos nós podemos ter realmente a presença de câncer. Por isso que os métodos excisionais, eles são importantes, na verdade eles servem para tratamento definitivo, caso a lesão realmente seja somente de alto grau, e permite diagnosticar casos de invasão. Então, qual é a recomendação? Então, uma mulher, diante de uma citologia sugestiva de lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ela deverá ser encaminhada para a colposcopia, força de evidência A. Se for inadequada, decorrente de inflamação ou de atrofia, nós devemos tratar esses processos que desencadearam a inadequabilidade da realização da colposcopia, for o processo inflamatório, ou se for atrofia, no caso de atrofia, nós tratamos com os estrogênios e nós temos um capítulo próprio apenas para isso nas nossas diretrizes. E aí, realizado o problema, ou seja, a paciente melhorando dessa atrofia, dessa inflamação, ela vai para a colposcopia. É inaceitável a repetição de citologia. Por quê? Porque, na verdade, a repetição da citologia não necessariamente vai pegar aquele grupamento celular que está sugestivo, que mostra a lesão de alto grau. Então, às vezes, a gente vê isso, a paciente repete a citologia da normal, aí a paciente ou o colega acha que ela não tem nada e ela sai do rastreio e, na verdade, essa paciente estava com lesão de alto grau e depois ela já volta num futuro com câncer francamente invasor. Então, se diante da colposcopia os achados anormais forem maiores, ou seja, achados realmente sugestivos de lesão de alto grau, e a que for visível zonas de transformação tipos 1 ou 2, nós podemos realizar o ver e tratar. Como nesse caso, aqui o que nós temos? Uma paciente claramente com uma lesão com um achado maior e com uma zona de transformação do tipo 1, a que está totalmente em zero ou até ectocervical. Então, podemos realizar o ver e tratar. Aqui também é uma lesão de alto grau, uma lesão, um achado colposcópico maior, com uma junção escamo-coronária entrando no canal, mas ela é totalmente visualizada, apesar de ela já estar dentro do canal e ter uma transformação tipo 2. Também podemos realizar o ver e tratar. Então, critérios para a realização do ver e tratar: lesão restrita ao colo, ausência de invasão ou de doença glandular, não realizar biópsia. Agora, se a qualidade da citologia não for garantida ou o colposcopista estiver em dúvida em relação ao achado colposcópico, ele está em dúvida se aquilo ali é um achado maior mesmo, será que é o menor? Será que já temos uma invasão? Aí a biópsia é aceitável, então vai depender do colposcopista.
Quais seriam as limitações do ver e tratar? O sobretratamento é uma das questões que é levantada, né? Será que eu vou tratar demais essa paciente se eu não tiver uma biópsia prévia? Agora, se nós respeitarmos aqueles critérios, a probabilidade de sobretratamento é muito pequena. Esse é um trabalho que foi realizado entre 1998 e 2004, com 298 pacientes, submetidas, na época nós chamávamos de LEDs, né, que era aquela excisão larga das zonas de transformação, ampla com a alça, que foi realizado no Instituto Fernandes Figueira, em 298 pacientes. O que nós observamos? Essas pacientes foram submetidas ao ver e tratar, e em apenas 2% dos casos, essas mulheres não apresentavam lesão de alto grau, ou seja, a histologia final foi negativa. Nós tivemos um percentual de 7% de lesão de baixo grau e de quase 90% confirmando lesão de alto grau. Câncer foi observado em quase 2% dos casos. Então, a taxa de sobretratamento foi muito pequena. Se você somar lesão de baixo grau com lesão de alto grau, dá mais ou menos, não chega a 9%. Então, o que as evidências mostram? Essa foi uma publicação que saiu agora em 2016, observando, foi um estudo feito evidenciando, suportando, né, o CENTRIT como um manejo da lesão de alto grau. Isso aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise, aonde foram levantados 3.732 publicações, artigos, e desses, apenas 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, foram 13 trabalhos que foram selecionados para compor esse estudo. E um desses trabalhos foi esse realizado pelo grupo do Fernandes Figueira, com o grupo foi a Monteiro que publicou, mas foi do grupo do Fábio Russomano e da Maria José. E o que nós vimos foi o seguinte: nesse estudo nós observávamos que todas as pacientes tinham lesão de alto grau na citologia, mas em alguns trabalhos tinha desde ASC-US, ASC-RAI, lesão de baixo grau. E a impressão coposcópica, ela variava. Todas elas tinham como impressão coposcópica o alto grau, mas algumas também tinham como impressão coposcópica a presença de normalidade ou de lesão de baixo grau. Então, vamos ver, então foram 12.071 mulheres, dessas 4.611 foram submetidas ao ver e tratar, ao CENTRIT. E o que nós observamos? Que quando nós temos a colposcopia sugestiva de lesão de alto grau, lógico, a citologia sugestiva de lesão de alto grau e colposcopia sugestiva de lesão de alto grau, foram 3.403 mulheres. E a taxa de sobretratamento foi muito pequena, não chegou a 12%. Então, mostrando que se nós tivermos realmente uma citologia sugestiva de lesão de alto grau, com uma impressão coposcópica, um aspecto coposcópico de lesão de alto grau, em 12% dos casos nós podemos ter uma taxa de sobretratamento. Por outro lado, quando nós temos uma citologia sugestiva de lesão de alto grau, mas a colposcopia sugerir lesão de baixo grau, o que acontece? A taxa de sobretratamento, isso aconteceu em 374 mulheres, a taxa de sobretratamento ela vai a 30%. Pior ainda é quando você tem uma citologia de lesão de baixo grau e um aspecto coposcópico de lesão de alto grau. Mesmo assim, isso aconteceu em 506 mulheres e a taxa de sobretratamento foi de quase 47%. Mesmo o aspecto coposcópico sendo de lesão de alto grau, mas a cifra de baixo grau. E qual é o pior cenário? É quando você tem, isso foi observado em 328 mulheres, é quando você tem uma citologia de lesão de baixo grau
com a colposcopia sugestiva de lesão de baixo grau. Aí a taxa de sobretratamento chega a 73%. Então, qual foi a conclusão desse estudo? Citologia de qualidade, colposcopia realizada por profissionais experientes, existe uma baixa probabilidade de citologia negativa. E qual é a vantagem de você realizar o ver e tratar e a redução na perda do segmento dessas mulheres? Nesse mesmo estudo brasileiro, conduzido pela Monteiro, o Fábio Russomano e a Maria José de Camargo, aí já seguiu, quer dizer, já aumentou o número de pacientes, que o estudo continuou, né? Antes tinha sido feito em 2004, aí ele se prolongou até 2009, foram 900 mulheres com lesão de alto grau, e quase 8%, 71 mulheres tiveram perda de segmento. Um estudo americano, publicado em 2014, mostrou que quase 17% das mulheres com lesão de alto grau tiveram perda de segmento. E existe, sim, uma redução no tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Esse trabalho, voltando ao trabalho do grupo aqui do Fernandes Figueira, entre 1998 e 2004, daquelas 298 pacientes que foram tratadas, 288 foram submetidas diretamente ao Centrate e 48 elas tiveram uma biópsia prévia, tá? Biópsia prévia por algum outro motivo que aqui a gente não precisa detalhar, mas mostrando que o tempo entre o diagnóstico e o tratamento naquelas que foram submetidas ao ver e tratar foi apenas de 18 dias. E naquelas que foram submetidas a uma biópsia prévia ao tratamento foi mais de 100 dias. E aquele mesmo estudo americano mostrou que 40% das mulheres com biópsia de lesão de alto grau ou mais grave não foram submetidas a tratamento em um ano com o diagnóstico já realizado, ou seja, com a citologia de alto grau ou mais grave, mostrando que o ver e tratar você te promove, ele propicia uma redução no tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Então, qual seria a recomendação diante de uma mulher com lesão de alto grau? Colposcopia com achados anormais maiores e JEC não visível, parcialmente visível, ou seja, transformação do tipo 3, aqui o ver e tratar não está indicado, ele está indicado naquela primeira fase que eu falei, que era aquela colposcopia com achado maior e a transformação tipo 1 ou tipo 2, ou seja, totalmente visualizada, seja ectocervical ou entrando no canal, mas totalmente visualizada. Você pode aplicar o ver e tratar. Aqui não. A transformação é tipo 3, mas o achado é maior. Como nesse caso, nós temos um achado claramente maior e a junção de camo colunar não é visualizada, a transformação tipo 3. O que nós temos que fazer? Uma excisão do tipo 3, uma força de recomendação A. E não fazer a biópsia, você não precisa fazer a biópsia, nós já podemos aqui, porque aqui você não tem suspeita de invasão. Você tem uma lesão de alto grau sem suspeita de invasão, não realizar a biópsia e, na medida do possível, realizar a excisão do tipo 3. Mulheres jovens, tentar expor essa junção de escamo colunar, né? Evidência A, que nós devemos estimular isso, e isso está claramente explicado nos tópicos complementares, tornando a JEC visível. Agora, quando nós temos uma colposcopia com achado menor, a citologia é de alto grau, mas a colposcopia é achado menor, e a zona de transformação, a JEC visível, zona de transformação tipo 1 ou 2, aqui sim nós realizamos biópsia, porque você já sai daquilo, você sai daquele esquema da cito de alto grau com colposcopia de alto grau. Não, a cito é de alto grau, mas o achado é menor. A ZT é tipo 1, tipo 2, JEC visível, realização de biópsia. Então, força de recomendação A, como nesse caso. Aqui nós temos uma citologia de alto grau, mas essa colposcopia, ela é claramente lesão de baixo grau, é claramente achado menor. Então, aqui nós devemos realizar biópsia. Se essa biópsia for negativa ou evidenciar NIC1, essa paciente deverá realizar colposcopia e citologia em 6 meses, força de recomendação B.
Se a biópsia revelar NIC2 ou NIC3, realizar excisão tipo 1 ou tipo 2. Força de recomendação A. Por quê? Porque a biópsia pode ter sido realizada no local onde a lesão era um achado menor, mas na verdade essa paciente tinha um achado maior, talvez um pouco mais discreto, que o colposcopista não tem observado. Então, se a biópsia revelou NIC2, NIC3, nós devemos excisar essa transformação toda para um estudo mais completo. Agora, existe uma outra situação onde o achado anormal é menor, então a citologia de alto grau, o achado anormal é menor e a zona de transformação, ou seja, a JEC, ela não é visível, é parcialmente visível, ZT tipo 3. A biópsia, ela é opcional. A força de recomendação aqui é I. O que é I? Ela é baseada em... Você não tem trabalho baseado mais em opinião, na experiência de cada um, mas nós devemos assegurar a ausência de lesão vaginal. Aqui a força de recomendação é A. Investigação do canal, força de recomendação A. Lógico, essa paciente ela tem uma citologia de baixo grau, o achado anormal é menor, mas ela tem uma CT tipo 3, talvez essa lesão esteja dentro do canal. Por isso é que a investigação do canal é de suma importância e isso nós temos bem detalhado nos tópicos complementares de avaliação do canal endocervical. Se a avaliação do canal for negativa, ou seja, for normal, ou mostrar lesão de baixo grau ou NIC1, essa paciente deverá ser submetida a colposcopia e citologia em 6 meses, força de recomendação B. Se a avaliação do canal for NIC2 ou 3 ou câncer, realizar excisão tipo 3. Por quê? Porque, na verdade, essa paciente tem uma avaliação endocervical, tem uma avaliação de canal mostrando que tem uma lesão realmente de alto grau, coincidindo com a citologia. Então, vamos realizar uma excisão tipo 3, força de recomendação A. Agora, se nós temos uma paciente com lesão de alto grau e a colposcopia, o achado é sugestivo de invasão, aqui, como nesse caso, a citologia é de alto grau, mas claramente esse achado colposcópico é de invasão. Não há dúvida, força de recomendação A para a realização de biópsia. Se a biópsia revelar doença invasiva, seguir recomendação específica. Existe um capítulo que é capítulo de carcinoma epidermoide invasor. Se a biópsia revelar qualquer outro resultado que não seja doença invasiva, realizar incisão conforme o tipo de transformação, 1, 2 ou 3, força de recomendação A. Agora, se a paciente tem uma lesão de alto grau na citologia e vai para a colposcopia e eu não vejo lesão, independente da visão da JEC, eu tenho que assegurar a ausência de lesão vaginal, eu solicito revisão de lâmina quando possível, nem sempre é possível essa realização. Se a revisão de lâmina for possível e eu confirmo ou não a lesão de alto grau prévia, o resultado dessa revisão irá substituir o anterior. Explicando melhor. Eu peço a revisão de lâmina, eu consigo. Essa revisão de lâmina, ela confirma a lesão de alto grau, é ela que vale. Essa revisão de lâmina diz que essa paciente não tem alteração de alto grau, é a que vale. Ou que está tudo normal, é a que vale. Ou seja, essa revisão irá substituir totalmente o primeiro resultado citológico. Se essa revisão de lâmina, ela mantiver o resultado citológico de lesão de alto grau e a JEC não for visível, ela for parcialmente visível, ou seja, ZT tipo 3, eu investigo o canal e eu vou para tópicos complementares de avaliação do canal endocervical. Se nessa avaliação do canal eu tenho NIC2, NIC3 ou câncer, é óbvio que eu vou realizar excisão tipo 3, força de recomendação A. Se a avaliação do canal for normal, ou seja, for negativa, ou for lesão de baixo grau, essa paciente vai para colposcopia e citologia em 6 meses. Se essa revisão de lâmina, ela manteve o diagnóstico original,
de lesão de alto grau, mas a JEC dessa paciente, ela é visível, ela pode ter uma zona de transformação tipo 1 ou tipo 2, eu faço uma citologia em 6 meses. Se a citologia mantiver lesão de alto grau, eu realizo o procedimento incisional conforme a zona de transformação. Se essa citologia for negativa, eu faço o controle citológico semestral por 1 ano na unidade secundária e o rastreio passa a ser trienal. Eu posso associar a colposcopia a qualquer momento, desde que eu tenha colposcópio na minha unidade de saúde. Então, por quê? Porque, na verdade, tem que lembrar que a colposcopia dessa paciente não mostra lesão. Então, isso é que tem que ficar em mente. Nessa situação, a cita é de alto grau, mas a colposcopia não mostra lesão. Vamos falar agora das situações especiais, mulheres até 24 anos. Existe uma alta prevalência de infecção por HPV, mas existe uma baixa incidência de lesão de alto grau ou câncer nessas mulheres. NIC2, regressão de 60% em 1 ano e 75% em 3 anos, evidência moderada. Esses são os trabalhos que mostram isso. E nós sabemos que quanto mais tempo nós seguimos essas meninas, maior é a chance de regressão. NIC3, ocorrência de regressão, existe também. Então, nós podemos ter recomendações mais conservadoras nessas jovens. Nessa faixa etária até 24 anos, podemos propor tratamentos destrutivos, seja eletrocauterização, seja crioterapia, seja laser. Mesma eficácia que os métodos incisionais, desde que seja atingida a base de glândula, evidência alta. A desvantagem de você usar um método destrutivo é você não poder revelar invasão. Mas o que é raro nessa faixa etária, por isso é que você pode ter segurança em realizar. E aqui existe um trabalho também muito interessante em relação à redução de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários, sobretudo nessa faixa etária. Esse foi um trabalho que foi o efeito adverso, né, do tratamento excisional na doença pré-invasiva, de acordo com a profundidade que foi retirada, profundidade de retirada de canal endocervical, né? Então, isso aqui foi uma revisão sistemática com uma meta-análise que foi publicada também em 2016, que foram 71 estudos selecionados, foram incluídos nessa meta-análise, onde 6.338.982 mulheres foram incluídas nesse estudo. E dessas, 65 mil foram tratadas, 6 milhões dos quase 300 mil não foram tratadas. Então, o que nós observamos aqui? O trabalho de parto prematuro antes de 37 semanas de gestação. Para todos os tipos de tratamento, né? Mulheres tratadas, mulheres não tratadas. O que nós observamos? Que para qualquer tipo de tratamento, nós temos um risco relativo de 1,98 quando tratamos uma mulher para lesão de alto grau. Se nós observarmos aqui o tratamento, a conização com bisturi a frio, ou bisturi frio, esse risco relativo ele é de 2, chegando a 3,4. Quando nós usamos o laser, é de 1, chegando a 3,5. Quando nós usamos o eletrodo agulha, ele é de 5,8. Quando nós utilizamos a alça, né, aqui eles usam o termo LET, mas na verdade é essa transformação com a alça, o risco ele é menor comparando com os outros métodos. O risco relativo ele é de 1,5, variando de 1,3 a 1,7. E conforme a idade gestacional, quer dizer, ele é menor que 37 semanas, por exemplo, 32 a 34, 28 a 30 semanas, esse risco relativo ele aumenta para qualquer método, inclusive para o uso da alça. Por exemplo, para menos de 37 semanas, o risco relativo ele sobe de 1,5 para 2,3.
Então, para observarmos como isso é importante. Aí esse estudo também mostra uma coisa interessantíssima, que quando nós realizamos uma profundidade de excisão de colo, de cone, quando ele é entre 1 e 1,2 e 12 milímetros, ou seja, de 10 a 12 milímetros, ou seja, de 1 centímetro a 1,2 de profundidade de invasão, que é o que nós normalmente fazemos nas incisões do tipo 1, onde a JEC ela está totalmente visualizada, ela normalmente, ou ela é extracervical, ou ela está niodizéria, é isso que nós retiramos. Vamos observar o que acontece com qualquer tipo de tratamento. Risco relativo para parto prematuro, 1,5. Quando nós comparamos simplesmente só a LES, né, ou seja, o uso da alça, o risco relativo é de 2. Quando nós fazemos uma incisão entre maior do que 10 a 12 milímetros, o risco relativo para qualquer tipo de tratamento ele sobe de 1,5 para 1,9 e na LES de 2 para 2,29. Quando a profundidade excisada é maior do que 15 a 17 milímetros, para qualquer tratamento realizado, o risco ele sobe de 1,5 para 2,7. E na LES ele sobe, quando é de 10 a 12, ele sobe de 2 para 3,16, mostrando que quanto maior o aumento da profundidade do cone, maior o risco de trabalho de parto prematuro. Então, situações especiais, mulheres até 24 anos, com citologia sugestiva de lesão de alto grau, ela é encaminhada para a colposcopia, é inaceitável a repetição da citologia e é inaceitável ver e tratar. Por tudo isso que nós já falamos anteriormente. Se realizamos a colposcopia e nós não identificamos lesão, realizamos a revisão de lâmina, como já foi discutido anteriormente. Se for possível, repetir a citologia em 6 meses. Se normal, se essa citologia for normal, essa menina é seguida com colposcopia semestral por 1 ano, exames negativos, rastreio, ela entra no rastreio aos 25 anos porque ela entrou nesse rastreio indevidamente. E nós já sabemos disso. E se essa menina, nessa revisão de lâmina, mostrar lesão de alto grau, ela vai para a colposcopia semestral até 2 exames negativos. Depois ela vai para a cito trienal na unidade básica, mesmo com lesão de alto grau, porque nós sabemos, nós já mostramos que quanto mais tempo essas meninas são seguidas, maior a chance de, até mesmo de uma lesão de alto grau, regredir espontaneamente. Agora, se persistir lesão de alto grau, você pode ou manter o segmento até os 25 anos, ou você pode fazer o tratamento excisional, mas aqui a força de evidência ela é I. São poucos os trabalhos que mostram isso, é mais na experiência de cada um. Agora, se esse resultado for diferente de lesão de alto grau, a conduta será definida de acordo com o resultado e a força de evidência é B. Agora, quando o achado, porque isso tudo é na ausência de lesão na colposcopia, quando a colposcopia o achado for menor, essa menina ela fica na citologia anual por 2 anos. Agora, se ela tem menos de 24 anos, ela tem uma citologia de lesão de alto grau e o achado é maior, aí é feita a biópsia. Se essa biópsia for negativa ou mostrar RIC1, ela repete a citologia em 6 meses. Se mostrar RIC2, ela pode ter uma conduta expectante nos 2 primeiros anos, é preferível para ela. E aí nós fazemos citologia e colposcopias semestrais durante 2 anos. Se houver persistência de lesão de alto grau, tratamento excisional ou destrutivo, se a lesão estiver em ectocervix, ou seja, transformação do tipo 1. Lembrando que se essa menina tiver regressão da lesão, ela pode ter citologia anual até 2 exames consecutivos negativos. Depois ela vai para a citologia trienal na unidade básica de saúde. Se a biópsia mostrar RIC3, ela pode ser submetida a citologia e colposcopia semestrais por 2 anos, se ela tiver menos de 21 anos, menos de 20 anos, ou ela pode ser submetida a um tratamento excisional ou destrutivo se ela tiver 21 e 24 anos.
Citologia e colposcopia semestral por 2 anos ou até completar 25 anos é aceitável, mesmo na vigência de uma NIC3, se essa menina tem menos de 25 anos, porque nós sabemos que ela pode ter uma regressão da lesão. Porém, se a opção for tratar, aqui está totalmente indicado um tratamento destrutivo por tudo aquilo que nós falamos sobre o efeito reprodutivo na cérvice dessas meninas. Elas não têm nem 25 anos. E em relação à gestação, a lesão de alto grau durante a gestação, existe um mínimo risco de progressão para invasão e o potencial de regressão após o parto é muito alto. Nós devemos reavaliar com citologia e colposcopia na gravidez. A intervenção é desnecessária. Então, a citologia e colposcopia na gravidez, ela pode ser feita, mas sem intervenção. Por quê? A paciente deve ser encaminhada para a colposcopia, biópsia apenas na suspeita de invasão. Se essa biópsia for positiva, ela deverá ir para o tratamento na unidade terciária. Se essa biópsia mostrar NIC2 ou NIC3, essa mulher deverá ser reavaliada 90 dias após o parto. Se essa biópsia mostrar NIC1 negativa, é a recomendação específica. Não realizou biópsia, por quê? Porque não tinha suspeita de invasão, citologia 90 dias após o parto. Não há contraindicação para o parto vaginal. Menopausa é a mesma conduta para as demais mulheres. Estrogênio tópico, e aí nós temos o tópico complementar, estudo indicando atrofia com inflamação. Nas imunossupriminas é a mesma para as demais mulheres. Força de evidência A, considerando limitações dos tratamentos destrutivos e maior risco de recorrência, quando necessário o tratamento preferível será o excisional. Por quê? Porque nós estamos diante de quadros de imunossupressão. E pacientes esterectomizados, história prévia de NIC2 e NIC3, a chance de ela ter uma lesão intraepitelial vaginal de alto grau, de baixo grau é de 4%, e de câncer não chega a 1%. Então, margens livres, citologia com 6 e 12 meses após, se ambos negativos, citologia trienal na unidade básica de saúde, independente da idade. Se essa mulher tiver tido margem comprometida nessa conização dela, ou nós não temos a informação sobre esse cone, essa mulher faz citologia e colposcopia semestral por 2 anos. Se ambos negativos, citologia anual por 5 anos. Depois, citologia trienal na unidade básica de saúde, independente da idade. A interrupção desse rastreio ficará a cargo do médico assistente e sempre o que é importante informarmos a história prévia de tratamento de NIC no pedido citopatológico. Segmento após tratamento de lesão de alto grau. Existe um pequeno risco de recidiva, a evidência é moderada e alta, mas existe sim um risco progressivo de câncer por décadas, aqui a evidência é alta. Os maiores fatores de risco para doença residual ou recorrente: comprometimento de margem por NIC2 e NIC3. A maioria não terá lesão residual, não há necessidade de nova intervenção de imediato, se a margem estiver comprometida. A lesão residual é detectada geralmente nos 2 primeiros anos de segmento. Fatores que influenciam na recidiva: essa mulher ter mais de 50 anos, o grau de doença tratada, a persistência do HPV oncogênico, a existência de lesão glandular, o tabagismo e a imunodeficiência. Então, como deve ser feito o segmento pós-tratamento de lesão de alto grau? Margens livres ou comprometidas por NIC1, citologia 6 e 12 meses após o tratamento, se normais, anual até 5 anos na unidade de atenção primária. Colposcopia poderá ser adicionada no primeiro segmento se o serviço dispor de colposcópio. Margem comprometida por NIC2 e NIC3, citologia e colposcopia semestrais por 2 anos. Depois, citologia anual durante 5 anos na unidade básica de saúde. Depois, citologia trienal na unidade básica de saúde. Se o segmento não for possível, isso é importante, essa mulher deverá ser submetida ao novo procedimento incisional. Se no segmento for identificada lesão residual ou recorrente, conduzir da mesma forma quando a lesão inicial, e era isso que eu tinha para falar.